2h30 da manhã, acabamos de acordar. Tô indo agora na direção do liceu, a gente vai pro liceu se encontrar. E aí, direção Brasília, gente. Vamos lá. Chegamos em Brasília! Chegamos no Museu do Catetinho! O Museu do Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek no novo Distrito Federal na época da construção da nova capital do país, Brasília. O projeto foi criado e idealizado por Oscar Niemeyer. Foi construído em apenas 10 dias, em novembro de 1956. A gente está no Palácio da Alvorada, onde o presidente mora, perto do Palácio do Jaburu, onde mora o vice-presidente. O palácio é designado como a residência oficial do presidente do Brasil, estando atualmente ocupado por Jair Messias Bolsonaro. Situa-se às margens do Lago Paranoá, tendo sido o primeiro edifício inaugurado na capital federal, em 30 de julho de 1958. A Universidade de Brasília, atualmente, é a maior instituição de ensino superior do centro-oeste do Brasil e uma das mais importantes do país. Foi avaliada pelo Ministério da Educação, através do Índice Geral de Recursos, como a melhor universidade da região centro-oeste. Independente de conquistas e vitórias, a Universidade de Brasília sofreu bastante com a ditadura militar, sendo caracterizada até como uma resistência de Brasília. 3 hours later. Bom, gente, a gente acabou de comer no restaurante Tia Zélia. É uma comida muito boa, caseira, bem típica aqui de Brasília. Então, galera, agora a gente está no Banco Central do Brasil. O Banco Central tem como principal função gerir a política econômica do país. Foi um projeto que desde o início do século XX já era pensado com a necessidade de criar um banco dos bancos ao nosso país. Em 1967, resolveram mudar o banco para Brasília, junto com a capital, e depois, em 1981, foi criado o edifício sede do banco, junto com a evolução da economia brasileira. Esse banco exprime a ideia da evolução da moeda no Brasil, métodos de fabricação e o valor aquisitivo da época. A gente chegou aqui na Superquadra, que é como se fosse uma divisão da cidade, toda planejada, é muito legal. Uma área toda residencial, a gente veio utilizar para medir os passos num aplicativo chamado Pedômetro, mas é muito legal ver, por exemplo, essa organização que tem da cidade dividida em superquadras. Então é uma área totalmente residencial e caseira. As superquadras foram criadas para solucionar a questão habitacional de Brasília. Cada 4 superquadras constituem uma unidade de vizinhança, onde há igrejas, cinemas, farmácias, se equivalem a um bairro. Essas superquadras que se aproximam do projeto inicial são consideradas modelo. No Museu Nacional, e a gente veio para uma exposição do Yokata Toyota, que é nascido do Japão na época da Segunda Guerra Mundial e era muito característico antigamente pelas suas obras de paisagem, mas com a chegada no Brasil começou a utilizar as técnicas construtivistas que ele aprendeu na Itália quando ele viajou para lá. Ele também utilizou essas técnicas construtivistas a partir da torção do metal e ele utiliza essa técnica para demonstrar o 4D nas imagens. Oi galera, nós estamos aqui na outra parte da exposição, que é uma exposição sobre fotógrafos surdos, sobre como se expressar e como é difícil você ser surdo na sociedade de hoje. Só está aqui na Praça dos Três Poderes, onde ali é o poder executivo, que é o Palácio do Planalto. Ali é o Congresso Nacional, onde representa o Legislativo, e ali é o Judiciário, que é o CTF, que é o Supremo Tribunal Federal. Ambas as construções permanecem na mesma altura, representando a igualdade dos poderes. Foi idealizado por Lúcio Costa e projetado por Oscar Niemeyer. Os prédios são de vidro, reforçando a ideia da supervisão de um poder por outro, ou pelo povo.
e uma maquete de Brasília em o seu subsolo. O Congresso Nacional é um cartão postal de Brasília e está localizado no extremo leste do eixo monumental. Ocupa um dos vértices do Triângulo da Praça dos Três Poderes, projetada por Niemeyer. Consiste em um edifício horizontal que serve como plataforma para duas cúpulas. A cúpula voltada para baixo é a do Senado, onde são debatidas as propostas, selecionando assim as melhores para o país e representando majoritariamente a vontade do Estado. A segunda cúpula, voltada para cima, é a da Câmara dos Deputados, que pretende representar e estar aberta para o povo e os deputados. Ela representa a vontade do povo. Há também, entre as cúpulas, dois edifícios, uma da Câmara e outro do Senado, muitas vezes chamados de gabinetes. Dentro do Congresso, tivemos a oportunidade de conhecer a Comissão do Meio Ambiente. Descobrimos como funciona uma comissão e até conversamos com o presidente Rodrigo Agostinho, onde fizemos perguntas e debates sobre o meio ambiente e dificuldades que o Brasil tem em relação a esse tema. Sou estudante de turismo da Universidade de Brasília e esse meu trabalho é um programa de estágio. Então, é extremamente gratificante porque a gente mexe com o público, né? E mexer com o público é sempre extremamente inovador. Quando você acha que, quando você vem, às vezes você está muito cansado, a sua cabeça está muito cheia, até porque a gente também está estudando. E aí a gente vem e aí recebe o carinho de vocês, a gente ouve histórias, a gente apresenta o congresso para as pessoas e aí a gente vê a felicidade das pessoas de conhecerem o Congresso Nacional. É extremamente gratificante. Está agora na catedral aqui atrás. A catedral foi inaugurada em 1970, feita por Oscar Niemeyer, com seus vitrais feitos por Marine Perrit, colocados em 1979. Os evangelistas dispostos na entrada da catedral são estes Marcos, Mateus, Lucas e João, feitos por Alfredo Cerquati. Os sinos da igreja foram doados pelo governo espanhol, com formato hipérbole, com 16 colunas. Oi gente, a gente está aqui no Parque de Brasília. A gente veio observar um pouco das relações ecológicas, da fauna e da flora e ver um pouquinho do estudo de biologia na prática. O Parque Nacional de Brasília foi criado em 29 de novembro de 1961. Sua história se relaciona diretamente com a construção de Brasília, sendo um parque urbano de visitação. Surgiu com a necessidade de proteger os rios com água potável, a capital e os animais em possíveis extinções. E aí galera, já estamos aqui, final do segundo dia. Eu e o Ale já tomamos banho, já estamos aqui no quarto. Vamos descansar um pouco para amanhã no terceiro dia dar conta da viagem de volta para São Paulo e das atividades. Falou, boa noite, gente. Estamos aqui em Ceilândia, no Grupo Altitude, onde vamos fazer umas atividades muito legais, como dança e percussão. Meu nome é Sérgio, sou do Grupo Atitude, tenho 36 anos. Ele surgiu com jovens que não se satisfaziam pela realidade que viviam e começaram a fazer alguns trabalhos e buscaram maneiras de mudar a realidade da cidade que viviam. Uma das coisas que a gente entende que o aspecto que sempre rolou entre Brasília e Ceilândia foi uma história muito traumática, porque como os moradores de Ceilândia foram pessoas que moravam no início de Brasília, no plano piloto, e foram removidos de maneira compulsória para Ceilândia, a relação sempre foi meio distante. Então, uma relação onde as pessoas trabalhavam e, de maneira geral, pouco vivem a experiência de viver a área cultural, os parques, a área verde de Brasília. Então, é sempre uma relação mais fria, mais dura. Ceilândia, uma cidadezinha que é descrita como ex-favela do Distrito Federal. O governo a tratava como um problema. Os moradores dessa cidade trabalhavam na construção de Brasília, eram candangos, mas foram expulsos de lá. Assim, formando algumas comunidades aos arredores de Brasília. E o governo acabou com essas comunidades, colocando em um lugar, chamado de Ceilândia. Em Ceilândia, tem o Grupo Atitude, que promove cultura de paz há 10 anos. O grupo fornece diversas atividades gratuitas para a comunidade, como incentivo de cultura, tais como capoeira, bateria, dança, etc., incentivando a jovens de Ceilândia a mudar a sua história, sua realidade.
Ao visitarmos Ceilândia e Brasília, pudemos perceber 4 diferenças entre essas duas cidades, visíveis tais como, em Ceilândia existir mais pessoas na rua, Brasília já não se comporta dessa maneira, por conta das superquadras, o que facilita o transporte. A distância nos lugares em Brasília é muito maior do que Ceilândia. A paisagem se altera muito em geral, pelo fato de Brasília ser planejada e Ceilândia não, o que causa grande impacto. Um elemento bastante perceptível entre Ceilândia e Brasília é a desigualdade. Brasília é um distrito federal e Ceilândia é uma comunidade. Aqui no Museu Indígena. O Museu Indígena nos mostra grandes injustiças que aconteceram com os índios e até hoje infelizmente acontecem, e que eles ainda têm que lutar pelo pedaço de terra que lhes resta. Oi gente, já estamos aqui em São Paulo e eu separei esses minutos finais para a gente discutir um pouquinho da importância que é Brasília para nossa vida e também para os nossos estudos. A viagem para Brasília foi muito importante para nosso aprendizado, pois além de acompanhar e entender a criação e aprovação das leis, vimos um pouco da história do Brasil e podemos compreender um pouco dessa história e de como ela colabora para a sociedade que vivemos atualmente. Presenciamos também diferentes culturas e tradições na Escola Culinária de Brasília. Por fim, presenciamos a arrojada arquitetura de prédios de governo, bairros domiciliares, conhecidos como Superquadra, e de diversos outros monumentos construídos por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e com a presença de azulejos do artista brasileiro Alves Bucão. Em contraposição de Brasília, que é uma cidade totalmente planejada, vimos Ceilândia, que fica a poucos metros de lá e é a prova viva da grande desigualdade que tem nesse lugar.